Olá, irmãos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Pereira, eu sou professora de língua portuguesa, licenciada no curso de letras pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. E nesse primeiro encontro, eu quero agradecer muito a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor aí está nos dando, né, de estar ministrando aulas de língua portuguesa para vocês, queridos aí na família Quadrangular, no Instituto Teológico. É um prazer muito grande. Estou muito feliz mesmo com essa oportunidade que Deus aí está nos dando. Quero agradecer também a pastora Lucileia, a irmã Débora, que são bênçãos de Deus na minha vida e que foram sensíveis aí à voz do Espírito Santo de Deus para nos convidar para estarmos juntos aí no decorrer desse ano. Nesse momento eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado, nos assistindo, a fechar os seus olhos e a fazer uma oração comigo para que nós possamos agradecer ao Senhor, né, pelo privilégio de podermos fazer parte da sua obra, por podermos contribuir na vida de outras pessoas e por Ele estar nos dando a capacidade, né, por Ele estar abrindo a nossa mente e nos dando inteligência, nos dando entendimento dia após dia, para que possamos aprender e para que possamos fazer a sua obra e nos dedicar com excelência. Amém? Feche seus olhos aí do outro lado e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, nós queremos, meu Pai, te agradecer por essa oportunidade, meu Pai, que é de estar na tua presença, que é de fazer a tua obra. Queremos consagrar estas aulas a ti, meu Senhor, e queremos te pedir, Espírito Santo, a tua direção, porque nós sabemos que sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer, meu Pai. Meu Deus, abre, Senhor, a nossa mente, meu Pai, a mente desse aluno, desse irmão, dessa irmã, dessa aluna que está aí do outro lado da tela, meu Pai, a fim de aprender, meu Deus, para que possa, Senhor, fazer a tua obra com excelência, Pai, para que tudo, meu Deus, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Deus. Eu quero repreender toda distração, meu Pai, toda e qualquer tentativa, meu Senhor, do inimigo, de tentar roubar, meu Senhor, aquilo que for ensinado, aquilo que for ministrado, meu Pai. Espírito Santo, nós contamos com o Senhor na direção desta aula e usa-nos, Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Usa-nos, Espírito Santo. É o que oramos e desde já nós te agradecemos pela sua presença, pela sua companhia aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Irmãos, eu passei para a irmã Débora, semana passada, algumas dicas. Hoje nós vamos falar sobre redação. E eu passei para a irmã Débora algumas dicas acerca de redação, para que você possa fazer uma boa redação. Enviei para ela, acho que tem um grupo do WhatsApp que ela ficou de enviar para vocês. Então, dentro dessas 10 dicas de redação que eu já passei para vocês, hoje eu vou estar explicando sobre essas dicas para você fazer uma boa redação. E às vezes, muitas das vezes, quando a gente fala sobre redação, é o terror, né? Todo mundo fica preocupado, como que eu vou fazer? Redação é muito difícil. Com essas dicas, irmãos, que eu vou estar explicando para vocês hoje, não tem como errar. É claro que você também não precisa ter medo. É claro que você precisa se dedicar, né? Em tudo na vida da gente, precisa de ter o quê? Dedicação, precisa de ter perseverança, para que a gente possa executar aquilo que nos foi dado, né, com excelência. E a partir dessas 10 dicas aqui, que eu vou estar explicando para vocês hoje, vai ficar, irmãos, muito mais fácil para você estar aprendendo, para você estar desempenhando e colocando aí
né, a sua redação em prática, né? Se você quer escrever bem, o que você precisa fazer? Karine, o que eu preciso fazer para me escrever bem, para eu fazer uma boa redação? Bom, você precisa ler bastante. Se você não tem o hábito de leitura, o que você precisa fazer primeiramente? Você precisa começar a ler. Você precisa pegar o hábito pela leitura. Por quê? Se nós não conhecemos a língua portuguesa, se nós não conhecermos, não tivermos intimidade, vamos assim dizer, com as palavras, né? Como, e no seu contexto geral, né? As palavras, mas aí vem a questão da pontuação. Se você não tem intimidade com as palavras, então você realmente vai achar difícil o quê? Fazer uma redação, escrever, como que eu vou começar? Eu não tenho noção nenhuma a respeito disso. Então você precisa o quê? Ler bastante, ter o hábito de ler vários livros, livros que edificam. Tem muita coisa boa hoje, tanto através do celular, tem livros que você pode baixar, que você pode estar lendo no seu celular. Eu particularmente, eu gosto do livro mesmo no papel. Eu gosto do tato ali, de sentir mesmo o papel. Mas não tem nada contra quem goste de ler, né, através do celular. Hoje tem vários aplicativos, várias formas para você baixar livros. E isso é importante, irmãos, não apenas para você fazer uma boa redação, mas para também ampliar e abrir os seus conhecimentos, né? Cuidado, claro, com aquilo que você vai ler, né? Mas procure ler coisas, assuntos o quê? Que você goste e que também vai somar aí, né, na sua estrada, vai somar aí no seu dia a dia, né, na sua vida num contexto geral. Então, adquira o hábito de ler. Ler é muito bom, eu gosto muito de ler desde o início, quando eu ainda era criança, sempre gostava de ler, pegava livros na biblioteca e lia, e hoje gosto muito ainda de ler, mas adquira esse hábito, porque a partir do momento que você adquirir o hábito de ler, você vai ter mais intimidade com as palavras e vai ficar muito mais fácil para você colocar a sua redação ali no papel, as suas ideias, né, organizar as suas ideias e colocá-las no papel. Então, a primeira dica, você precisa ler bastante, né? Conhecer aí os mecanismos linguísticos, conhecer mesmo a língua portuguesa, as palavras, você vai conseguir se expressar melhor, tanto na sua fala, quanto nos os conceitos gramaticais. O que é os conceitos gramaticais? É você conhecer o que as palavras, né? É você saber a hora certa de falar uma palavra no singular, no plural, entenderam? Então você vai ter o quê? É o que eu falei já, mais intimidade, né, com as palavras. Você vai conseguir se expressar melhor. Lendo mais, você vai o quê? Se expressar melhor. Quanto mais você ler, mais intimidade você vai ter com as palavras. Quanto mais você ler, mais um conhecimento abrangente de determinados assuntos você vai ter, você vai conseguir se expressar com mais facilidade. Na hora de você que você for montar a sua redação, você não vai ter dificuldade, porque você já vai ter mais ou menos um conceito na sua mente, você já vai lembrar do que você leu de determinados, de vários assuntos, né, da colocação das palavras. Então você vai conseguir se expressar melhor, vai ficar mais fácil para você colocar em prática as palavras sobre um determinado assunto na redação, na hora que você for montar a redação. Então, leitura, adquira o hábito de ler. Sempre, irmãos, que vocês forem escrever a sua redação, peça que alguém aí corrija para você. Você vai treinar, eu vou fazer uma redação sobre um determinado assunto. Então, pede alguém o quê? Para corrigir a sua redação e também para estar o quê? Te ajudando.
Não tenha vergonha. Professor, eu escrevo errado, eu tenho dificuldades. Lembre-se, você só vai conseguir vencer as dificuldades a partir do momento que você pedir ajuda. Que você falar, se você não pedir ajuda, seja com pontuação, seja com conjugação de verbos, seja com a colocação de gêneros. O que é colocação de gêneros? Gênero masculino, gênero feminino, plural, singular. Então, se você não pedir ajuda, como que você vai descobrir o que é certo e o que é errado? Se você não pedir ajuda, né, para que alguém possa corrigir a sua redação, como que você vai descobrir, como que você vai saber onde que você está errando? Então não tenha vergonha de pedir ajuda, de eu escrevi essa palavra, mas eu acho que isso está errado. A gente está aqui para isso, tá? A gente está aqui para te ajudar. Então, não tenha vergonha, sempre peça ajuda e peça para alguém estar o quê? Corrigindo e te ajudando a montar a sua redação. Porque, irmãos, a melhor forma de você aprender aí, né, a montar a sua redação de uma forma eficaz é você treinando. Primeiro você tem que estar o quê? Primeiro você tem que estar aí lendo vários assuntos. E depois você precisa o quê? Você precisa colocar em prática. Porque se a gente não colocar em prática, como que a gente vai aprender? Como que a gente vai desenvolver, né? Não tem jeito. Quanto mais você coloca em prática, você faz alguma coisa, melhor você fica naquilo que você está treinando, né? Um exemplo. Uma pessoa, ela tirou carteira, mas não dirige tanto. Só um exemplo, irmãos. Então, ela vai correr mais risco, né, de deixar o carro morrer, de na hora que parar o carro no morro não conseguir fazer ali um freio motor. Então, ou seja, quanto mais essa pessoa tirou carteira, quanto mais ela dirigir, mais ela treinar, mais fera ela vai ficar. Concordam comigo? Assim também é com a redação. Quanto mais você ler e quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Você vai ficar mais seguro para fazer a sua redação, para escrever sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos. Então, quanto mais você treinar, quanto mais em prática você colocar, melhor você vai ficar. Amém? Respeite as linhas predeterminadas. Cada linha excedida é desconsiderada pelos corretores. Por isso, seja consigo. O que é isso daqui? Sempre que escrever... respeite as linhas predeterminadas, tá? Se a sua redação, se foi pedido para você escrever no máximo 30 linhas, não escreva 31 linhas. Por quê? Se é 30 linhas, é 30 linhas. 1, 2 linhas a mais vai ficar fora o quê? Do padrão que foi pedido. Então... Por isso é que é bom você estar lendo bastante, você colocar em prática antes, você ler, porque na hora que você for fazer a sua redação, né, para as provas, Enem, o que vai acontecer? Você já vai ficar ali, já craque mesmo dentro do assunto, você já vai dominar. Então, evite passar uma linha, passar 2 linhas. Se pediu 30 linhas, faça o quê? 30 linhas, né? Não vai fazer também 20 linhas, 15 linhas, né? Mas assim, você não precisa estar fazendo, né, as 30 linhas. Geralmente tem um limite. Mínimo 25 linhas, por exemplo, né? Um exemplo, tá, irmãos? Mínimo 25 linhas, máximo 30 linhas. Então, você vai fazer, né? Vai ter um equilíbrio. Você vai fazer entre 25 e 30 linhas. Mas você não vai fazer uma redação com 24 linhas e também não vai fazer uma redação com 31 linhas, porque geralmente os corretores, eles desconsideram e você pode estar aí perdendo ponto por causa de 1, 2 linhas. Algumas falhas, elas são, irmãos, percebidas apenas com uma letra minuciosa. Nunca entregue seu texto sem antes reler o que você escreveu. Isso aí é algo complicado. Por quê? É o que tá falando aqui, algumas falhas elas são percebidas aí, né?
com uma leitura ali bem detalhada, leitura minuciosa, é uma leitura detalhada. Então, o que você precisa fazer? Leia, releia de novo e leia novamente a sua redação, o seu texto, o que você escreveu antes de você entregá-lo. Por quê? Às vezes você está ali tão desesperado para acabar, para ficar livre da redação, você acaba, escreve depressa e entrega logo. Então, leia com calma, releia, porque aí o que acontece? Você vai conseguir ver onde você errou, o que falhou, o que precisa consertar, se está faltando um Szinho no final de alguma palavra, se está havendo discordância ou concordância de singular e plural com o sujeito, com o verbo. Um exemplo, por exemplo. Eles são bons. Eles são bons. Então, às vezes, você tá lá escrevendo lá, aí você vai escrever, eles são bons. O que tá faltando aí? Tá faltando um Szinho, né? No pronome. Ele, que no caso será eles. Eles são bons. Então, às vezes, na hora que você escreveu a sua redação aí, logo no início não, que você escreveu a sua redação rapidinho e não passou aquele pente fino, aquela leitura, você vai, escreve, eles são bons, entrega. Mas quando você volta lá, que você relê de novo, você vai ver que tá faltando alguma coisa, né? Então você vai lá e acrescenta, né? Uma palavrinha no plural, às vezes um artigo que é empregado, para ser empregado masculino, às vezes você vai emprega no feminino. O que é artigo? O, a, os, as, uma, uns, umas. Lembraram? Então, passem esse pente fino, essa leitura, releia novamente a sua redação antes de entregar. Nunca entregue a sua redação. Eu acabei de fazer, entreguei para o professor, para a professora. Não. Releia a sua redação com calma e veja se existe alguma coisa que você pode acrescentar, se existe alguma palavra que está, o que eu acabei de explicar, que está no plural, que está no singular e não está concordando com os verbos, né? E com os adjetivos, no plural, no singular, né? A classificação com o gênero, igual eu falei do artigo. Então, sempre passe esse pente fino, sempre dê essa olhadinha para ver se está tudo certo antes de entregar a sua redação. Respeite a estrutura do texto. Escreva parágrafos que delimitem bem as partes que o contrapõem. Um bom texto deve apresentar introdução, desenvolvimento e até 3 parágrafos e conclusão. Ou seja, o que é parágrafo? Parágrafo é um espaço que é dado da linha, né? A linha do caderno ali, que fica logo, no caso na minha esquerda, na direita do caderno ou da folha. Tem folhas que às vezes não vai ter a linha, mas você já sabe que você precisa o quê? Soltar um espaço antes de começar a sua redação. Esse espaço, vamos dizer assim, de uns 3 centímetros mais ou menos, eu acho que é mais ou menos uns 3 centímetros, esse espaço chama-se parágrafo. Karine, todas as vezes que eu vou fazer então que eu termino uma frase, eu tenho que começar um parágrafo? Não. O parágrafo, você vai começar a sua frase em outro parágrafo quando você for, mesmo que dentro do contexto, mas você vai iniciar uma frase dentro do contexto, mas uma outra frase que não está ligada com o assunto da frase anterior. É o mesmo assunto, mas você vai estar o quê? Você vai estar sobre o mesmo contexto, mas você vai estar o quê? Mudando de assunto. Então, todas as vezes que você for mudar de assunto, o que você vai fazer? Você vai iniciar um parágrafo. Sobre introdução, desenvolvimento e até 3 parágrafos e conclusão. O que é a introdução em uma redação? O que é a introdução? Introdução, irmãos, é o início do texto. E ele contém aí o tema a ser desenvolvido.
E na introdução, a introdução ela tem que ser exposta com muita clareza. E ela vai envolver o problema aí do texto a ser o quê? Analisado. E pode ser exposto apenas em um parágrafo. Então, a introdução, o que eu vou fazer na introdução? A introdução é justamente isso, eu vou falar em poucas palavras, vou começar com poucas palavras, falando acerca do problema que engloba a minha redação. Eu vou resumir em pouquíssimas palavras. Não posso, no desenvolvimento e nem na conclusão, repetir aquilo que eu falei na introdução. Então, eu vou dar o quê? Início mesmo da redação. Eu vou começar falando acerca do problema a ser desenvolvido em poucas palavras, que pode ser, você pode usar um parágrafo. Quantos parágrafos eu posso, quantas linhas eu posso usar em um parágrafo? 2 linhas, 3 linhas no máximo. Aí depende, né, do seu assunto, do que você vai desenvolver. Por quê? No desenvolvimento, o que acontece? Nós usamos, né, até 3 parágrafos e um parágrafo para conclusão. Então, o ideal é você usar um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão do seu texto. Entenderam? Um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão do seu texto. A introdução ela não deve, irmãos, ser longa, porque senão ela pode desmotivar, né, o leitor, ou então deixar ele o quê? Cansado, a leitura pode ficar cansativa. Então, na introdução, você precisa despertar a curiosidade aí do seu leitor, né? E se a redação tiver 30 linhas, aí é o que eu te falei, aconselho seu escritor a usar, né, 3 linhas, 4 linhas aí para a introdução. Mas, se for menos de 30 linhas, de 2 eu não digo, porque 2 linhas é muito pouco para a gente estar, né, introduzindo o assunto. Mas, por exemplo, são 25 linhas, então procura na introdução fazer uma introdução com 3 linhas. Se for 30 linhas, você pode estar colocando aí de 4 a 6 linhas no seu parágrafo e falar a respeito da introdução. Bom, o que você deve evitar em uma introdução? O que eu devo evitar na introdução da minha redação? Bom, você deve evitar iniciar uma ideia geral que não traspassa por todo o texto. O uso de ideias totalmente diferentes. Então, na introdução, eu não tenho que fazer a introdução separado daquilo que eu vou, com ideias nada a ver daquilo que eu vou usar no desenvolvimento do meu texto. Tem que ser coerente. A minha introdução, ela precisa, da minha redação, ela precisa estar coerente com o desenvolvimento. Eu não vou falar de um assunto na introdução, quando chegar no desenvolvimento eu vou falar de outro. Não é isso. Você vai criar, né, buscar ali uma ideia central do que você vai falar e desenvolver a partir da sua introdução. Usar chavões e as frases prontas. Eu já vou falar sobre isso. Tem um tópico aí que eu separei a respeito das frases prontas. Então, mais pra frente eu vou falar sobre isso, sobre os chavões e as frases prontas. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. O título também eu deixei mais pro final, eu vou explicar para vocês o porquê. A gente já vai falar sobre o título, que também é super importante na redação. Uma redação sem título, ela perde o sentido. E outra coisa, você perde muitos pontos ao fazer uma redação se não colocar o título, porque o título ele é o que? A apresentação da sua redação. Então eu faço uma redação, não coloco o título, o que acontece? Eu vou estar o quê? Minha redação vai estar sendo desconsiderada, né, pelos corretores, pelas pessoas que vão corrigir, porque o título ele dá um ênfase, uma ideia ali central, né? Então eu vou falar do título depois, mais no final, mas iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. Eu, por exemplo, vou fazer uma redação
E o título da minha redação é o seguinte: a ideia central da globalização do mundo. Um exemplo. Não, do mundo não, né? Globalização do mundo, isso aí é um chavão. Deixa eu pensar aqui no outro título. O cristão e a igreja. Aí, quando eu vou começar a fazer a introdução, o meu título é O Cristão e a Igreja. Quando eu vou começar a fazer a minha introdução, a minha redação, aí lá na primeira frase eu coloco: o cristão e a igreja caminham juntos. Tá errado, porque você já colocou o cristão e a igreja no título, então você não pode iniciar a sua redação com o seu título, com as mesmas palavras do título, certo? Desviar do assunto principal, é aquilo que a gente falou, a gente iniciar, né, uma ideia que não tem nada a ver com o que vai ser desenvolvido. Então, assim, eu começo a falar de um determinado assunto, do cristão e da igreja, aí eu já começo a falar de doutrina, e já começo a falar que outras coisas que não tem nada a ver ali com o tema ali principal. Então, ou seja, ficou incoerente, não ficou coeso, não ficou coerente. Então, você precisa tomar muito cuidado, tá? Não desviar o assunto principal, né? Não colocar outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido, tá? Escrever em períodos muito longos. Períodos muito longos são o quê? Parágrafos muito longos, parágrafos de 7 linhas, 9 linhas, cuidado, porque senão fica cansativo, fica chato, né? Então é o que eu falei, 30 linhas que foi pedida a sua redação, então o que você vai fazer? 4 linhas a minha introdução, 5 linhas no máximo. 25 linhas, faço minha introdução com 3 linhas, ok? Escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa. Irmãos, eu me lembro disso. Tinha uma professora que ela frisava tanto isso, a professora Dalva. Hoje eu nem sei onde que ela tá morando. Mas, assim, eu aprendi a amar a redação com a professora Dalva, porque ela ensinava pra gente cada detalhe, passava cada detalhe, não colocava medo, né, na gente, pra gente, ao a gente desenvolver uma redação. Então, a professora Dalva, isso é algo que eu gravei, eu sempre falo, não escrever uma redação dando a minha opinião, nós, porque eu acho que a igreja é isso, porque nós somos o corpo de Cristo e devemos fazer isso. Nós somos sim o corpo de Cristo, amém? Nós somos, glória a Deus por isso. Mas por que eu estou me referindo dessa maneira? Por causa do pronome, né? A forma pessoal, o eu acho, nós achamos, eu quero, eu desejo, eu penso dessa forma, nós queremos um país melhor, nós queremos isso, nós achamos aquilo. Irmãos, nada de primeira pessoa, nem no singular e nem no plural. Deleta a primeira pessoa do plural e do singular. Eu e nós, aliás, plural e singular. Nós e eu, nós do plural, eu do singular. Deleta, irmãos, eu e nós da redação, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Deleta isso da sua redação, porque a redação você vai escrever sobre um tema para alguém ler. Então, todas as vezes que você for escrever uma redação, você está escrevendo a redação para alguém ler. Não é para você dar a sua opinião, você vai dissertar sobre um assunto. Então você não tem que dar a sua opinião. Quando nós lemos nos jornais, nas revistas,
reportagens, ou mesmo quando assistimos na TV alguns documentários, né? Nós não vemos e lemos, né? Vemos nos documentários e lemos nos jornais e nas revistas, né? Sejam os repórteres ou sejam os escritores, dando a opinião deles. Eles estão o quê? Dissertando sobre um assunto. Eles estão falando sobre um determinado problema. E é isso que nós precisamos fazer, falar, precisamos nos referir sobre aquele problema, mas não colocando o que? A nossa opinião pessoal. Você não tem que colocar a sua opinião pessoal. Eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu penso dessa forma, porque eu penso desse jeito, porque... Não é você, né? A nossa opinião a gente guarda para nós. Nós precisamos escrever tendo a ideia de que alguém vai ler aquilo que você o quê? Escreveu, aquilo que você dissertou. Então, evita o eu e evita também o nós. Primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós. Amém? Depois nós temos aí o desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo do texto, onde se organiza todo aí o pensamento que você vai colocar no papel. E é o que eu falei, numa redação aí de 30 linhas, né, o autor deverá destinar aí de 14 a 18 linhas para o desenvolvimento do texto, para a ideia o quê? Central do seu texto. Então, você vai colocar no papel, ao escrever a introdução, a dar a introdução mesmo, né, início na sua redação de 4 a 5, 6 linhas, se a redação, se for pedido 30 linhas, né, uma redação em que você pode escrever 30 linhas, então você vai colocar uma introdução de 4 a 6 linhas e para o desenvolvimento umas 14 a 18 linhas, 3 parágrafos, você divide isso aí da forma que você quiser, e aí você vai falar sobre um determinado assunto. Pensa o seguinte, um assunto, algo que você goste de ler, né, que você queira ler. Imagine você escrevendo sobre um assunto e, aliás, imagine você pegando um determinado assunto e você achando aquilo chato. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver um texto de forma que aquele texto fique atraente até mesmo que para você, que fique uma leitura gostosa, uma leitura boa, uma leitura atraente para o seu leitor. Porque imagine você, se a gente pegar determinados assuntos que você começou ali a introdução, você viu que aquele negócio na introdução já não chamou a sua atenção, você já larga aquilo para um lado e não quer ler mais, porque tá chata a introdução. Imagine se a introdução tá chata, imagina o desenvolvimento, e a conclusão nem se fala, né? Então, o que você tem que fazer? Tornar o seu texto atraente para você, um texto ali gostoso de ler, um texto criativo. Se você gostou do texto que você montou, então o seu leitor também vai gostar, certo? Então, quando você for escrever, você for fazer um desenvolvimento, né, na sua redação, você pensa o seguinte: será que o meu leitor, que é a pessoa que vai ler isso, vai gostar? Será que eu gostei? Como que será que tá? Como será que o meu leitor vai reagir? Porque se você escreveu uma redação, um texto que nem você gostou, irmão, irmã, então eu te aconselho a começar de novo, fazer uma leitura atraente para você, que você escreva, não, tá legal, isso que eu escrevi sobre determinado assunto tá bom. Porque muitas das vezes as pessoas começam a escrever uma redação e o que acontece? Acha chato. Mas porque a pessoa está escrevendo pensando no outro, se outra pessoa vai gostar, mas nem ela mesma fez com que a escrita, com que a redação ficasse o quê? Atraente para ela mesma.
Então esse é o segredo. Escreva algo, disserte algo para você treinar. Procure ler para você escrever sua redação assuntos que você goste. Para você treinar e apanhar o quê? O gosto ali pela coisa, entendeu? Porque a partir do momento que você tomar gosto pela redação, não vai ser difícil depois, mais lá na frente, você dissertar sobre outros assuntos. Compreenderam? Então, o segredo é esse. Escreva ali um assunto que você domina, que você goste, porque não vai ficar cansativo. E se você gostou daquilo que você dissertou, é claro que você vai escrever no intuito de que outras pessoas leiam, né? Não na primeira pessoa do singular, nem do plural. Você vai escrever para outros, mas sobre o assunto que você gosta. Nossa, isso ficou bom, eu gostei do que eu escrevi. Eu mando bem nesse assunto. Então, vai ficar muito fácil para você estar aí desenvolvendo a sua redação. No desenvolvimento, evite repetições, escrever pormenorizando, detonando alguma coisa, criticando demais, exemplos extremamente excessivos e usar de exemplos fracos e fora do contexto. Então, evita ficar repetindo palavras, tá? Evita ficar aí diminuindo certas situações, falando de certas situações com desprezo, sabe? Você precisa tornar a leitura agradável, não uma leitura chula, não uma leitura aí, né, com palavras de baixo calão, ainda que não sejam chavões, mas tem palavras que não são chavões, mas que são palavras de baixo calão. Então, evite, irmãos, usar esses termos, sabe? Palavras como eu falei mesmo, de baixo calão, palavras chulas. E usar de exemplos fracos e fora do contexto. Se você não tem um exemplo legal para você colocar na sua redação, então, irmãos, não usa exemplo fora do contexto. É melhor você fazer uma redação dentro da tua simplicidade, daquilo que você domina, que você conhece, que colocar coisas ali, palavras até bonitas, mas que estão o quê? Fora do contexto que foi pedido. E a conclusão, para a gente terminar essa parte, ela é o quê? É a conclusão, né? Ela é a síntese do problema tratado no decorrer do texto, né? É o fechamento da redação. E se a redação ela está aí planejada para 30 linhas, a parte da conclusão ela deve ter de 4 a 6 linhas, compreenderam? 4 a 6 linhas para você concluir a sua redação, né? E na conclusão, as ideias tratadas do texto, ela propõe o que? Uma solução. Você está concluindo a sua redação. Então, o que acontece? Você conclui a sua redação, né? E a partir do momento que você está concluindo, você está apresentando uma solução para a sua redação. E deve ser evitado, irmãos, em uma conclusão, o seguinte: não coloca, por favor, em resumo, palavras desse tipo. Estou encerrando a conclusão da minha redação. Em resumo, entenderam-se. Concluindo, a palavra concluindo este texto, concluindo esta ideia, a ideia central do texto, pode-se observar, terminando, não. Nós já sabemos que a redação ela é um resumo. Nós já sabemos que a conclusão da redação, você realmente está o quê? Concluindo a sua redação. Você não precisa colocar terminando, não, irmãos, porque realmente a redação ela já está no final, a conclusão já é o término da sua redação. E o principal defeito é não conseguir finalizar. Então evitem palavras em resumo, concluindo e terminando. Coloque palavras, por isso que é importante treinar, por isso que é importante ler e você escrever bem antes. Porque ao você ter treinado, né, a sua escrita, ao você ter treinado a redação, o que acontece? Automaticamente você vai ter ali palavras
que não são palavras prontas, mas que são palavras que vão fluir naturalmente para que você possa concluir a sua redação. Tranquilo? Então, nada de em resumo, tô lá na conclusão, na minha quarta linha lá para terminar o meu texto, né? Lembrando que você pode usar de 4 a 6 linhas na conclusão. 4 a 6 linhas, se for uma redação em que está se pedindo 30 linhas de escrita. Então, você pode colocar de 4 a 6 linhas, e nessas 4 ou 6 últimas linhas, evite aí